O que acontecerá entre a Rússia e a Ucrânia? Como seria uma invasão russa se esta vier a acontecer? Vejamos um exercício hipotético sobre a evolução das tensões entre os dois países. Com o fracasso das negociações entre a Rússia e a OTAN, Putin deu novos passos que parecem deixar claro a sua disposição em usar a força militar para resolver a questão da Ucrânia e fazer com que suas exigências sejam ouvidas. Isso porque nos últimos dias foram anunciados exercícios militares em Belarus, para onde Moscou enviou um número indeterminado de soldados russos e sistemas avançados que permitem às forças armadas russas iniciarem ataques em várias frentes contra posições ucranianas. Além disso, também foi detectado o deslocamento de caças Su-35 para bases aéreas russas próximas da fronteira com a Ucrânia e de sistemas de mísseis Iskander, além do reposicionamento de navios de assalto anfíbios no Mar Negro, o que pode indicar que a Rússia está pronta para agir. Aliás, Putin já demonstrou em outras ocasiões que está disposto a usar a força para pôr em prática sua visão estratégica, tal como na Segunda Guerra da Chechênia, na Guerra da Geórgia em 2008, em 2014 ao anexar a Crimeia e a partir de 2015 com a intervenção russa na Síria. E embora a maior parte das análises apontem que este não é o objetivo de Putin, seus movimentos dão a entender que usará esta opção caso as negociações não avancem. Como seria a invasão? Em uma fria manhã de fevereiro de 2022, um cidadão ucraniano de Kiev acorda com frio, pois o sistema de aquecimento sustentado com gás russo não funciona. A eletricidade também não funciona, seu celular está sem sinal e as rádios estão cheias de estática. Ele ouve explosões distantes e aviões que voam baixo. A invasão russa começou. Este seria o cenário de uma invasão russa, utilizando as capacidades que a Rússia está alocando para ameaçar a Ucrânia na atualidade. E de acordo com especialistas, a invasão se iniciaria com ataques cibernéticos em larga escala que desligariam o fornecimento de eletricidade, apagariam os dados do governo e incapacitariam as comunicações. Inclusive, hackers russos já teriam realizado invasões em sistemas ucranianos nos últimos meses para implantar códigos para este fim. O fornecimento de gás russo seria prontamente cortado e ações de sabotagem contra a infraestrutura teriam início. E até mesmo altos funcionários do Estado ucraniano poderiam ser alvos do temido Serviço Secreto Militar Russo, o GRU. Ao mesmo tempo, uma chuva de mísseis de cruzeiros e balísticos de curto alcance atingiria as principais bases militares ucranianas, destruindo boa parte de seus equipamentos sem proteção adequada. E ao longo da fronteira russa, e a partir de Donetsk e Lugansk, uma chuva de projéteis de artilharia atingiria as posições ucranianas, posições estas que foram rastreadas anteriormente por drones e por emissão de seus rádios de comunicação e celulares usados pelos soldados. Após isso, colunas com milhares de blindados e tanques avançariam de pelo menos 3 direções, sendo uma da fronteira russa e territórios separatistas, outra da Bielorrússia e uma terceira da Crimeia. Navios de desembarque anfíbio também poderiam estar em movimento, prontos para desembarcar tropas na costa da Ucrânia ou simplesmente para fazer com que os ucranianos precisem manter tropas mobilizadas próximas da costa. Ao mesmo tempo, aeronaves da Força Aérea Russa atacariam alvos na retaguarda ucraniana, enquanto sistemas móveis como Tor, Pantsir e S-350 negariam estas capacidades às aeronaves da Ucrânia que conseguissem decolar após o bombardeio de suas bases. Tropas aerotransportadas blindadas também seriam lançadas em vários pontos da Ucrânia para garantir posições importantes e aumentar a velocidade de avanço. Já aos ucranianos, seria demorar em entender que a invasão começou, pois as ações precedentes visariam as comunicações e os principais comandantes seriam alvos de agentes infiltrados. Mas uma vez que tomem ciência do que está acontecendo, poderiam concentrar o máximo possível de seus sistemas antitanque próximos da linha de frente para frear o avanço dos blindados russos e manter o grosso de suas tropas no oeste para montar uma contraofensiva que fosse capaz de pelo menos retardar o avanço russo. No entanto, equipamentos como seus drones Bayraktar TB2 seriam pouco úteis, dado que seus aeródromos seriam bombardeados logo no início das operações, e mesmo que conseguissem decolar,
teriam que enfrentar alguns dos mais avançados sistemas antiaéreos e de interferência do mundo, o que sem dúvida alguma reduziria sua efetividade. Além disso, bases importantes também poderiam ser atacadas e tomadas por unidades de tropas especiais que precederiam a força principal da invasão, o que poderia fazer com que a moral das tropas ucranianas fosse seriamente abalada. E para o que restar do governo ucraniano, a melhor opção seria mobilizar seus 900 mil reservistas e esperar por ajuda ocidental, que viria por meio de sistemas que permitissem negar a superioridade aérea aos russos, além de fazer com que cada cidade fosse uma fortaleza e uma armadilha para as tropas russas, algo que também pode não ser uma boa estratégia. Isso porque nos anos 90, durante a retomada da Chechênia, os russos obliteraram Grozny completamente, utilizando enormes peças de artilharia, e a cidade de 400 mil habitantes tornou-se uma gigantesca pilha de escombros. E por fim, na hipótese do país ser tomado completamente, restaria somente a resistência armada, financiada pelo Ocidente, mas que também é uma estratégia desesperada, pois a Rússia possui ampla experiência em desbaratar grupos de resistência. As consequências da invasão. Se não restam dúvidas que em poucos meses a Ucrânia seria vencida, ainda não é claro o caminho que Putin poderia seguir para uma invasão, escolhendo entre uma ofensiva punitiva, em que faria com que as tropas russas chegassem às portas de Kiev, mostrando que poderia fazer o que desejasse, ou uma invasão total e ocupação parcial, visando inviabilizar a existência de um Estado ucraniano funcional, ou mesmo uma anexação total, o que certamente seria o mais custoso em termos militares e econômicos. Mas independente destas ações, a comunidade internacional parece estar disposta a dar apenas uma tímida resposta às possíveis ações militares de Putin, apesar das declarações fortes à imprensa. Isso porque até mesmo Joe Biden já reconheceu que as grandes potências não terão enfrentamentos militares, de modo que suas ações são sempre vistas como um fato consumado. Sendo assim, o único envio de tropas que poderemos esperar por parte da OTAN deverá ser para reforçar sua presença nos países bálticos e na Polônia, por exemplo. Mas por outro lado, países como Estados Unidos e Reino Unido já anunciaram pesadas sanções caso a Rússia venha a utilizar a opção militar, mas isso é algo que parece não ser unânime entre os aliados da OTAN. Isso porque como os Estados Unidos e a Rússia não fazem muitos negócios diretamente, os americanos precisam dos europeus para as sanções. Mas recentemente, a Alemanha demonstrou que seu apoio à Ucrânia é mais um apoio moral do que outra coisa, pois bloqueou a venda de armas alemãs da Estônia para a Ucrânia. E isso revela que a Alemanha não deseja se indispor com a Rússia no inverno, pois a economia alemã seria seriamente afetada por um corte repentino no fornecimento de gás da Rússia. E tal pragmatismo é mais do que evidente, pois os Estados Unidos ou qualquer outro país próximo não poderiam suprir o gás que a economia alemã precisa. E mesmo se pudessem, os preços maiores do gás americano fariam com que a economia alemã perdesse competitividade a nível internacional. Portanto, para a Alemanha, não parece ser uma opção sem dispor com seu principal fornecedor de gás para proteger um país da periferia europeia. Apesar disso, o que deverá ditar o nível das sanções ocidentais será o nível da movimentação russa em relação à Ucrânia. Mas se você deseja saber mais sobre as intenções de Putin com a Ucrânia e até onde ele irá para obtê-los, assista um dos nossos últimos vídeos sobre o assunto. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a fazer mais vídeos como este. Até o próximo!